Um reino dividido não subsiste. E este é um princípio atemporal, que aponta para uma verdade lógica. A discórdia e a falta de união destroem qualquer estrutura, seja ela um império, uma empresa, uma comunidade ou uma família. A origem mais famosa desse conceito está nos evangelhos, quando Jesus responde à acusação de que expulsaria demônios usando o poder do próprio Satanás. E ele usa o bom senso, argumentando que se o mal se voltasse contra si mesmo, seu próprio reino estaria arruinado. O contexto histórico é de que Jesus disse essas palavras logo após curar um homem que estava cego e mudo. Os fariseus, líderes religiosos da época, com inveja do milagre, afirmaram que ele estava expulsando demônios pelo poder do Beelzebu, o chefe dos demônios. Jesus usou a lógica do reino dividido para mostrar que o argumento deles não fazia sentido, pois o mal não destruiria a si mesmo. Essa é a lógica perfeita do argumento de Jesus. O mal possui uma estratégia de sobrevivência e não sabotaria a si mesmo. É a autopreservação do mal. Se as forças do mal começassem a lutar entre si, destruindo seus próprios aliados, o império das trevas entraria em colapso rapidamente. Jesus argumenta que Satanás é inteligente o suficiente para não cometer esse tipo de erro estratégico. Olha a incoerência dos fariseus. Os líderes religiosos queriam desacreditar o milagre a qualquer custo. Mas Jesus expõe o absurdo dessas acusações, mostrando que se ele estivesse usando o poder do mal para expulsar o mal, o próprio reino das trevas estaria se autodestruindo, que não faz sentido lógico. E esta é a evidência de um poder superior. Ao anular o argumento dos fariseus, Jesus deixa claro que a expulsão dos demônios não era uma divisão interna do mal, mas sim uma invasão, um poder muito maior. O Espírito de Deus estava derrotando e expulsando o mal dali. Podemos entender com isso o trecho que diz: pois os filhos das trevas são bem mais astutos nas suas relações com a sua própria geração do que os filhos da luz. Como vimos na lógica do reino dividido, o mal e o mundo sabem ser pragmáticos. Eles fazem parcerias e alianças estratégicas com quem for necessário para garantir o sucesso dos seus planos. Eles superam desavenças pessoais se houver um ganho comum lá na frente. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. A lição vale para famílias, empresas, partidos e também para uma nação. Michele Bolsonaro saiu da presidência do PL Mulher, pediu o afastamento político e, independentemente de qualquer divergência, é preciso reconhecer a sua importância na história recente do Brasil. Michele ajudou a despertar milhares de mulheres para a participação política, inspirou pessoas, fortaleceu pautas conservadoras e esteve ao lado de um movimento que mobilizou milhões de brasileiros. Por isso, eu desejo sinceramente que qualquer questão familiar ou profissional seja resolvida da melhor forma possível. Gratidão não exige concordância absoluta. Gratidão exige reconhecimento. Só que o Brasil atravessa uma das fases mais delicadas da sua história. Temos o escândalo bilionário do INSS, o maior roubo do planeta é brasileiro. O país bateu todos os recordes. Recorde de crescimento da dívida pública, juros elevados, famílias endividadas, recorde de empresas entrando em recuperação judicial, prejuízo das estatais, aumento da população em situação de rua, recorde de fila do SUS, carga tributária sufocante e uma população cada vez mais pressionada economicamente. Ao mesmo tempo, vemos denúncias de censura, perseguição política, brasileiros vivendo no exterior por razões políticas, um ambiente institucional que gera preocupação em milhões de cidadãos, inocentes presos, incluídos generais, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante desse cenário, a pergunta que devemos fazer não é sobre pessoas, é sobre prioridades. Se existe algo que a história ensina, é que divisões internas fortalecem adversários políticos. Enquanto conservadores brigam entre si, aqueles que defendem um projeto de destruição do país seguem avançando. O vídeo de Garotinho. Ele expõe que há imagens de uma festa, uma orgia com prostitutas e senadores, governadores. E a Bíblia também nos ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de apontarmos o dedo para os outros, precisamos analisar o que realmente está em jogo. O futuro do Brasil é muito maior do que qualquer personalidade política. O Brasil caminha para um processo que aconteceu em outras nações na América Latina, como Venezuela e Cuba. Então o foco deve estar naquilo que une e não naquilo que divide. Menos emoção e mais razão. Menos disputas internas, mais estratégia.
menos vaidade e mais Brasil. Porque Flávio Bolsonaro é o nome mais viável para liderar esse campo político na próxima disputa presidencial até o momento. Porque só ele tem capacidade de vencer o mal nas urnas. Concordando ou não, o debate precisa ser feito com maturidade, racionalidade e foco no interesse nacional. Porque no final, não se trata de salvar políticos, trata-se de salvar o Brasil. Eu sou a Bárbara Cogos, pré-candidata a deputada federal, e se você também concorda que o projeto de Brasil e de um futuro livre deve ser prioridade, siga-me agora e compartilhe esse vídeo também.